Muito boa noite a todos, mais uma vez aqui nesta série de lives fantásticas, né? Que é Mente Próspera. E hoje dando continuação à última live que nós tivemos, que é a live fantástica, que foi 5 coisas, né, que lhe impede de prosperar. E foi tão boa realmente a live que nós apenas ficamos em 2 pontos, né, em 2 quesitos. Agora, hoje, nós vamos falar dos outros 3. E bom, eu pelo menos espero ter tempo, né? Eu quero aqui convidar para a live o meu grande amigo, que vem me ajudando pra caramba e também ele é especialista em mercado financeiro, que é Marco Valentim. Por favor, Marco Valentim, seja bem-vindo com o Mercado Mental para essa live sensacional mais uma vez. Tô aguardando ele entrar. Agora sim, Marco Valentim. Fala pessoal, muito boa noite. Marco Valentim, mais uma vez, Mercado Mental. Vamos ver se a gente consegue finalizar, né? A primeira realmente foi o que eu disse. No início da live eu já falei, cara, a gente começou pelo mais polêmico. Mas foi até interessante, porque aí a gente conseguiu realmente trabalhar muito esse assunto. Porque a gente fez ele por último, a gente poderia estar começando ele já com pouco tempo de live e a gente não daria a real atenção que merece esse assunto. Então, se você está assistindo aqui e não sabe do que a gente está falando, dá uma olhada na nossa outra live, na nossa antiga, que foi feita semana passada, que você vai entender. Mas realmente é um assunto polêmico, mas era um assunto que precisava sim ser debatido. Debatido, com certeza. Elas têm uma necessidade, mas às vezes elas estão tão desesperadas com falta de direcionamento emocional que acabam fazendo besteira. E isso aí acaba prejudicando, e aí realmente não é o que se faz, mas sim como se faz. E aí cria-se essa mística, né, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas na verdade é porque a pessoa fez da maneira errada. E aí ela criou esse trauma, criou essa crença e acaba disseminando isso de que é errado e várias outras mentalidades negativas que acabam prejudicando a evolução da pessoa, né? Então eu gostei muito da outra live. Realmente hoje, se eu ver que o assunto vai render, a gente vai trabalhar esse assunto aqui e aí fica para volta live. Não temos pressa, né? É mesmo porque hoje nós aprendemos, né, que no mercado financeiro, principalmente, né, nós temos que ter pressa, né? E isso envolve também o pensamento próspero, né? Sim, sim. É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa realmente está tão desesperada que ela não sabe o que fazer e acaba metendo os pés pelas mãos. Mas tem que ter paciência e principalmente tem que ter preparo. A pessoa tem que ter preparo. E o preparo só vem através de planejamento e através de estudo. A gente está muito mal acostumado com esses filmes de Hollywood que simplesmente toca aquela trilha sonora, passa 5 minutos e tudo aconteceu. Eu cito muito um filme chamado Sem Limites, que é o cara, ele toma uma pílula, um remédio, né, uma droga nova, experimental, e aí toca uma musiquinha ali, ele olha para o teto, começa a ver um monte de número pipocando no teto, e depois passa 5 minutos de trilha sonora, ele mexendo no computador, ele transforma $10 mil em 2 milhões e 300 dólares. E as pessoas acham que na vida real vai ser assim. Simplesmente vai fazer alguma coisa de uma hora para outra, no estalar de dedo, vai ficar rico, vai ficar milionário. Tá? E realmente a gente sabe que a realidade não é essa. E até mesmo a gente tem estatísticas de que as pessoas que ganham dinheiro com facilidade, exemplo, ganhar na loteria, em 2 anos ou menos, elas voltam para o status de pobreza que elas estavam. Por quê? Porque elas não estavam com a mente preparada para esse salto financeiro. E aí acaba perdendo tudo e às vezes até mais um pouco. E isso acontece muito também no mercado financeiro. A pessoa começa ganhando muito, aí eu falo que é aquela azar de principiante, né? Que ela começa ganhando, acha que o negócio é fácil, que não precisa estudar, que não precisa de dedicação, descobrir, vou fazer, e quando o mercado realmente mostra as caras, é o que eu digo sempre, é engolido pelo mercado. E aí não sabe o que fazer, se desespera,
começa a pegar empréstimo, vender casa, vender carro, pegar dinheiro emprestado com os outros, e aí só destrói a vida. E se tivesse um preparo emocional antes de qualquer outro, ele poderia ter evitado tudo isso. E, infelizmente, as pessoas não têm essa visão. Não tem essa visão de que é assim que tem que começar. A gente está na luta, né, Wallace? Estamos na luta aí para que elas entendam. Foi por isso que o mercado mental surgiu, né? Porque as pessoas confundem muito as coisas, né? Na verdade, não muitas, geralmente por culpa delas em si, mas sim, né? Pelo fato que é o que a sociedade impõe, é o que a mídia coloca, né? É igual o Valentim disse abaixo aqui, poxa, você vê filmes de Hollywood que mostram isso, né? E acaba que, de um certo modo, prejudica as pessoas no meio social. Mesmo porque essa sociedade, vamos dizer assim, esses camaradas que né, os tubarões, vamos dizer assim, não é muito do interesse dele que o povão fique sabendo de como que se faz, como tem que ser feito, como que a mente próspera, porque senão não tem como é que posso dizer, aquela como é que fala? Mão de ferro não, mas a mão de obra para trabalhar nas suas fábricas e assim por diante, né? Então, não é do interesse, né? E a gente está aqui para quebrar essa cena. E vamos até onde é que der. Eu falo muito isso, cara. Se a pessoa, toda a sociedade, lógico que é um pensamento utópico, mas se toda a sociedade conseguisse pelo menos R$ 500 de renda fazendo operações financeiras, tu acha que o salário mínimo seria R$ 1.000? Claro que não. Claro que não. Não seria. Claro que não. Seria. Entendeu? Então, as pessoas têm esse medo. Primeiro, para começar, quem realmente ganha dinheiro nesse mercado, poucos são visíveis. Pouquíssimos. Tem muita gente ganhando muito dinheiro nesse mercado, meu amigo, que não está aqui assim, ó, botando a cara a tapa, se mostrando na rede social, entendeu? Tá quietinho, vivendo a vida dele, não conta como é que faz para ninguém e fica quietinho na dele. Muito, muito, muito. Tem poucos que realmente ganham dinheiro no mercado e estão na mídia querendo, não é ajudar alguém. Por causa do dinheiro, nem por causa da fama. É mais mesmo por questões de dom, de vocação. Eu falei, não sei se foi na última live ou na próxima live, que o meu objetivo para 2020 era dar aula, era exercer a minha profissão de pedagogo. Sendo que teve essa questão da pandemia, as escolas fecharam, e aí eu tive que me virar. Como é que eu me virei? Continuei dando aula, só que agora eu estou dando aula sobre o mercado financeiro, entendeu? É aquilo, a gente não baixa a cabeça. Ah, eu tenho esse plano não deu certo, eu vou para outro plano, acabou, mas é sempre em movimento. É sempre em movimento. E aí a gente vai crescendo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado em relação a isso. A maioria dos que estão realmente no mercado financeiro e ganhando dinheiro, cara, tá muito tranquilo, não tem aquela necessidade de te atrair por causa de financeiro, por causa de carrão, por causa de mansão. Eles não têm essa necessidade. É aquele ditado, né, que diz que a pessoa que é autossuficiente, ela não precisa se mostrar para as outras. Eu vi isso numa história há pouco tempo atrás, que fizeram uma competição para saber quem era o mais veloz. Aqueles cachorros de corrida e um leopardo. Aí na hora que deram o tiro de largada, os cachorros saíram correndo e o leopardo ficou deitado lá no boxezinho, né, da corrida. E aí embaixo veio aquela lição de moral. Que quando você sabe o seu potencial, ter que mostrar isso para os outros passa a ser uma ofensa. Então, quando a pessoa sabe do que ela é capaz, quando a pessoa sabe do potencial dela, dificilmente você vai ver ela te atraindo com carrão, Olha, Rogério, ó, show de bola, Rogério, tranquilo? Agora eu tô ouvindo o Rogério. Que Rogério? Eu conheço esse aí não, né? Pelezinho, pô! Ah, tá, lá da CSN, pô. Beleza, Rogério? Tudo bom, cara? Prazer revê-lo. Quando a pessoa realmente sabe do que ela é capaz, ela não precisa ficar ostentando carrão, mansão, ficar jogando bolo de dinheiro pro alto, fazendo essas coisas sensacionalistas.
Então, se você está vindo para o mercado financeiro, helicóptero, igual aquele que você me mostrou hoje, né? Ferrari, helicóptero, coisas assim, né? Então, se você está vindo para o mercado financeiro e se depara com esse tipo de propaganda, já tenha certeza que é furada. É a mesma coisa dos filmes de Hollywood, entendeu? A pessoa realmente que sabe fazer e tudo mais, ela vai te mostrar aquilo que sabe fazer e vai te mostrar realmente que o trajeto não é fácil. Não é aquele trajeto que você vai ter uma aula de 2 dias, um final de semana de aula e na segunda-feira você já vai estar fazendo R$1.000 por dia. Isso aí é furada, tá ok? Então a pessoa tem que ter essa noção. E para isso que surgiu essa nossa sequência de lives sobre mente próspera, para a pessoa realmente ter o autoconhecimento, adquirir essa noção do que funciona, do que é importante para ela, qual que é o propósito dela. E sabendo isso, de cara, só de olhar 5 segundos de propaganda, ela já consegue identificar que isso não funciona para mim, isso aqui eu não consigo fazer, aquilo ali também eu não consigo fazer. Tem muita manipulação aí. E aí sim, ela começa com a maneira correta no mercado financeiro, né? Pois é. Bom, eu vou me apresentar, depois o Valentim se apresenta. Bom, meu nome é Wallace, todo mundo que me segue já sabe. Eu sou hipnoterapeuta, tenho minha formação na Bravo. E estou agora estudando trader com o Valentim, né? Que está sendo muito bacana, muito especial para mim. Gostaria de fazer uma menção honrosa e agradecer aqui perante a todos ao Marco Valentim, porque você não é 10, tu é 11, parceiro. Obrigado por tudo. Bom, estou aprendendo e estou compartilhando esses momentos aqui com ele também. Diariamente nós estamos juntos, compartilhando informações também, compartilhando um pouco da hipnose em si, que eu aprendi, da PNL, né? Para poder a gente chegar num consenso, né? Do que é melhor para se investir. Porque nem sempre, apesar que a técnica é muito importante, mas nem sempre a técnica é o ideal. Porque o mais importante é você ter a mente equilibrada, a mente próspera, para poder você chegar no seu objetivo. Não é isso, Marco Valentim? Agora você apresenta aí, que eu acho que todo mundo já está careca de saber quem é você, mas não custa nada, né? Com certeza. A galera já sabe já, meu nome é Marco Valentim, estou no mercado financeiro desde 2016. Em 2018 eu fiquei full time, mas é aquilo que eu falei, a minha vocação mesmo é ensinar, é ser professor. E quando eu recebo esse tipo de elogio, esse tipo de feedback, eu até costumo colocar nos meus prints, né? Eu coloco lá, melhor do que take. Para quem não conhece, take é quando a nossa operação atinge o alvo, é quando a nossa operação faz tudo aquilo que a gente previu, que a gente analisou que ela iria fazer. E, consequentemente, a gente ganha dinheiro. Mas aí, geralmente, eu sempre coloco, é melhor do que take. Porque, sim, isso, para mim, essa questão de lecionar, essa questão de ensinar, para mim, e ver que a pessoa está aprendendo, ver que a pessoa está colocando em prática aquilo que eu ensinei, para mim isso é muito melhor do que take. Porque as pessoas têm que ter essa diferença, fazer essa diferença entre o que é dinheiro e o que é riqueza. Dinheiro é aquilo palpável que pode sumir, mas momentos como esse, reconhecimentos como esse, isso dinheiro nenhum paga, isso é riqueza. E isso aí me motiva muito mais do que qualquer dinheiro no mundo. E em relação a essa questão da técnica, sem querer menosprezar a parte técnica, mas no meu pensamento, a parte técnica seria a última coisa que a pessoa deveria aprender. Eu coloco sempre em comparação a questão da autoescola. Ninguém chega no primeiro dia de autoescola já entrando dentro do carro e dirigindo. A pessoa organiza documento, depois faz um exame psicológico, depois faz aulas teóricas simuladas para começar a dirigir. Mercado financeiro deveria ser a mesma coisa. A pessoa devia, primeiro, colocar a sua vida em ordem. E quando eu digo vida em ordem, é vida financeira. Muitos estão vindo do mercado financeiro achando que é a solução dos problemas dela. E não é. Se você vier para o mercado financeiro com a mentalidade de querer ganhar dinheiro apenas, mês que vem eu tenho um aluguel para pagar, então eu vou pegar R$100 aqui, transformar em 1.000 para poder pagar o aluguel e sobrar um pouquinho para fazer compra. Você vai perder os R$100, vai pedir mais dinheiro emprestado e vai perder mais dinheiro. Porque não pode ter essa pressão. Não pode ter. Tem que colocar a sua vida em ordem. Depois disso,
tem que colocar a sua mente em ordem, para saber sim, eu falo de mapeamento comportamental, eu falo de autoconhecimento, para saber o que funciona para você e o que não funciona para você. Eu falei isso num dos últimos vídeos que eu gravei. Pô, eu nunca falei isso abertamente, mas eu conheci o mercado financeiro através de um dos maiores 171 que existe nesse mercado. A última vez que eu tive notícia desse cidadão, ele estava em Dubai, fechando uma pirâmide e começando outra. Entendeu? Porque ele teve que sair daqui do Brasil, porque se ficasse no Brasil, ou ele seria preso ou ele seria morto. Sendo que eu sempre tive esse autoconhecimento. E talvez esse deve ter sido uma das minhas maiores defesas. Porque nesses 4 anos de mercado financeiro, eu nunca caí em nenhum golpe financeiro. Nunca. Nenhuma enrolação, nenhum golpe, nada. E isso talvez porque eu tenha esse autoconhecimento de 5 minutos de conversa com alguém, olhar para aquela pessoa e falar assim, isso não funciona comigo, isso está pouco estranho, não está alinhado com o que eu acredito, e então eu não vou fazer. Só que as pessoas acabam se cegando por causa de ganância, e vai fazendo e caindo na lábia das pessoas que simplesmente querem se aproveitar. E aí é esse o nosso objetivo nessa live e nessa lista de mente próspera e das 5 coisas que impedem a pessoa de prosperar. Porque não só o medo, mas também a ganância. Não só a ganância, mas também o medo. A gente vai tratar do medo aqui nessa live agora. As pessoas têm muito problema em relação a isso. Sendo que, buscando ajuda de um psicoterapeuta, ela consegue se livrar dessas amarras, né? Dessas crenças, viés, bloqueios que existem. Só que, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Essa cultura, né? Esse tipo de ajuda. Quem é fraco, quem está com medo, só tem vergonha de falar que vai no psicoterapeuta. Isso aí é muito complicado. É muito complicado. Você, quando quer evoluir o seu corpo, você vai no nutricionista, você vai numa academia. Por que quando você quer evoluir, quando você precisa e quer evoluir a sua mente, você não vai no psicoterapeuta? A pessoa tem medo. Não, eu só vou lá quando eu já tiver com síndrome do pânico. Quando eu estiver na merda, né, literalmente. E é uma grande falácia isso. Não é, não. Você tem que ir para lá para cuidar da saúde da sua mente. Buscar para manter a sua mente saudável. E não só para quando já tiver a doença, tudo enraizado, para tentar curar. Aí realmente o trabalho vai ser muito mais difícil. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Vamos. Só para complementar aí, se as pessoas quiserem verificar isso que o Valentim falou, nós fizemos uma live chamada Crenças Limitantes, dá uma corrida lá, dá uma avaliada no que foi dito lá, né? E qualquer coisa chama a gente no direct, a gente tira alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Na live passada nós citamos 2 itens, né, de 5 coisas que lhe impedem de prosperar. E uma delas foi, não posso sair do meu emprego e arriscar no duvidoso, né? Outra coisa que nós tocamos no assunto também foi, não sou capaz e não me acho com habilidade. Não é isso, Valentim? E hoje eu escolhi eu mais o Valentim, né, claro, nós escolhemos mais um tema muito bom, que é decepcionar a minha família, quem eu amo, quem me ama e etc. Marco Valentim, por favor, seus comentários primeiro. Então, como eu já disse, né, hoje, dos 3 temas que a gente vai tentar abordar aqui, 2 é falando realmente nessa questão de medo, nessa questão de falta de confiança, que é um problema muito grande nesse quesito, não só do mercado financeiro, mas da vida como um todo. Quem estuda mercado financeiro mais com esse viés psicológico sabe que são 2 sentimentos que vai fazer com que o mercado se movimente, que é o medo e a ganância. Qualquer movimentação de preço que existir no mercado financeiro, você consegue identificar ou o medo ou a ganância. Seja alta, seja queda, seja rompimento, seja retração, seja rejeição, qualquer tipo de movimento, seja lateralização, qualquer tipo de movimento, você consegue identificar ou medo ou ganância. E o medo realmente
é muito problemático, é muito complicado. Principalmente quando envolve quem a gente ama. Então, aí já pega aquela questão de medo de magoar a pessoa, medo de decepcionar a pessoa e medo de que a sua falha enfraqueça o seu relacionamento com aquela pessoa. Isso aí realmente a pessoa tem que ter uma convicção muito grande em relação a isso, mas eu acho que a melhor solução para isso é conversar. Não tem jeito. É chegar, sentar, ó, vou fazer isso, isso e isso, vai ser esse o planejamento daqui a um ano, é isso que a gente vai fazer, isso a gente não faz mais, a gente vai começar a fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo. E Eu acho que o Valentim... então, oi. Não, desculpa, travou aí? Não, travou não. O meu, pra mim, pareceu que travou aqui. Vai, continua. Quer dizer, a sua câmera travou um pouquinho, mas pra mim aqui estava normal. A sua travadaça, mas vamos continuar, vai. Então, eu acho que a maior decepção que pode ter de uma pessoa que ama, que a gente ama, é realmente aquele sentimento dela ser enganada. Então, quando você for começar a fazer qualquer coisa, seja o mais transparente possível e, se possível, inclua essa pessoa no seu planejamento. Ó, senta aqui, vamos conversar, é isso aqui que a gente vai fazer, esse aqui é o planejamento, essa aqui é a ideia, e trazer aquela pessoa para a sua realidade. Tá? Porque mesmo lá na frente, se alguma coisa der errado, essa pessoa não pode chegar para você e falar assim, olha, isso aqui você não me disse, você me enganou, você mentiu para mim, você não me fala nada e coisas desse tipo. Então, acho que o melhor mesmo é essa questão, é comunicação, jogar aberto, sempre. Mas uma coisa que a pessoa tem que ter em mente, e foi até o texto que eu escrevi sábado passado no meu blog, é que ganhar dinheiro não é propósito. Aí muitas pessoas falam assim, não, eu vou para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. Aí você chega para uma outra pessoa e fala isso, e a outra pessoa não vai nem ligar para o que você está falando. Porque ganhar dinheiro não é propósito. Você tem que mostrar o motivo real pelo qual você quer ir para o mercado financeiro. Eu já falei isso. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava para o mercado financeiro, eu tive um corte no orçamento de 30%. Eu não fui para o mercado financeiro ganhando mais do que eu ganhava na empresa. Eu fui ganhando menos. Porque o meu objetivo no mercado financeiro não era ganhar dinheiro. Era ter tempo para ficar com a minha família. Era dormir em casa todos os dias. Ficar final de semana de molho mesmo, vegetando. Entendeu? Olhando para o teto, desligar e ter essa rotina, tá entendendo? E não foi simplesmente, não, vou para o mercado financeiro para ficar milionário, vou para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. Não foi. E as pessoas têm que ter essa ideia. E todas as vezes que eu operei fora desse pensamento de liberdade, eu me dei mal no mercado financeiro. Todas as vezes que eu operei com o pensamento de ganhar dinheiro, eu me dei muito mal no mercado financeiro. Porque eu estava fugindo, não porque eu operei mal, mas porque eu estava fugindo do meu propósito. Eu estava fugindo daquilo que eu me propus a fazer na vida. Do que me motivava no mercado financeiro. E as pessoas têm que ter isso. Qual que é o seu propósito? A partir do momento que você tem um propósito, as outras pessoas serão, sim, atraídas pelo seu propósito também. Só que ganhar dinheiro é muito vago. Ganhar dinheiro é muito subjetivo. Se você ganhar 1 centavo hoje, você está ganhando dinheiro. Então ganhar dinheiro é muito subjetivo. Ah, eu quero ter... Aí eu vou jogar aqui, né? Eu quero ter 1 milhão daqui a um ano. Tá, mas você quer ter 1 milhão daqui a um ano para quê? Não é? Não foi o caso meu, né? É o meu caso. Ganhar 1 milhão não é propósito. Não é propósito. O que você vai fazer com ele... O que você vai fazer? Esse é o propósito. E foi a grande chave, né, realmente, para mim entrar no mercado financeiro, né, Valentim? Porque pessoal, eu procurei o Valentim para formar essa parceria porque eu tive um propósito, não por questão de ter dinheiro,
não para mim ser uma pessoa materialista. Muito pelo contrário, para mim cumprir um objetivo de vida, um sonho que é de infância. O Valentim sabe, tem quantos anos, né? Nós já se conhecemos tem que 10 anos, né? Mais ou mais um pouco. Hã? 7 anos. 7 anos. 8 anos. 8 anos? Então vamos lá. 8 anos que eu já conheço o Valentim. Né, Valentim? Então, desde quando eu conheço ele, eu já falava com ele, já fazia as minhas loucuras, né? Que eram as viagens e tal, né? E aí, de repente, poxa, eu encontrei no mercado financeiro uma possibilidade de melhorar as minhas condições, de proteger o meu... Primeira coisa, proteger os meus recursos. E o que eu tiver além disso é consequência de uma mente que eu estou criando de prosperidade. Entende? Obviamente, existe, igual nós falamos aqui, existem as técnicas para a gente poder investir, mas isso em si é irrelevante, né? Porque o principal é as suas condições emocionais, é o equilíbrio mental, que muitos se perdem. A situação hoje, né? Daquela empresa, que não podemos citar o nome aqui, né? Daquele famoso, né? Sujeito, que nós abrimos uma conta demo para a gente fazer um teste. E a gente viu como é que não valeu a pena. Sim, né? sim. Ou seja, para quem tem as informações para poder fazer aquele certo investimento, era viável. Mas, obviamente, a gente jamais poderia fazer um investimento daquele risco que nós fizemos hoje na conta demo, né? Só para fazer uma avaliação, né? Do que pode e do que não pode, né? Porque se fosse uma pessoa gananciosa demais, ela entraria ali com certeza e com certeza ia perder um bom recurso, né, Valentim? Dinheiro, com certeza, com certeza. Essa é realmente, cara, a maior questão. É esse ponto. Muitos perdem dinheiro no mercado financeiro justamente por causa desse medo de decepcionar não só a outra pessoa, mas a ele próprio. Sendo que a pessoa não tem que ter medo de se decepcionar ou decepcionar as outras pessoas. Ela tem que se planejar para quando a decepção vier. Porque em algum momento vem. Tudo passa. Se você está... É como se fosse o mercado financeiro. Tá, o gráfico ali é o gráfico de altos e baixos. A nossa vida realmente também é assim. Também é. O mercado financeiro, ela não se prepara para o que pode dar de errado. Ela simplesmente vai operar achando que tudo vai dar certo e no primeiro coisa que dá errado, ela simplesmente se desespera e aí só piora a situação. Então, você não pode, quando você for trabalhar com essa questão de mente próspera, de medo de decepcionar a pessoa que ama, você não pode ter esse medo de decepcionar outra pessoa, porque você não tem esse poder de garantir que a outra pessoa não se decepcione. Isso não está nas suas mãos. Isso não está no seu poder. É até aquela questão que a gente começou a conversar hoje sobre o antifrágil. Uhum. Você não pode simplesmente colocar a pessoa numa redoma de vidro e achar que ela não vai sofrer nessa vida. Você tem que trabalhar para que cada sofrimento que ela tenha, pode parecer até um pouco... Sim. Mas você tem que trabalhar que cada sofrimento que ela tenha uma mentalidade para que ela utilize aquele sofrimento para crescer. Ponto. É isso que tem que se trabalhar. Então, esse ponto aqui, a questão de decepcionar a pessoa, só para concluir, difíceis, pode até ser utilizado para unir ainda mais, ou seja, o casal, ou seja, a família, mas pode ser utilizado para unir ainda mais a pessoa. Durante a quarentena, eu comecei a fazer coisas com a minha família que eu não fazia. Que era, por exemplo, noite de jogos, a gente reunir numa mesa, sem nada de eletrônico, e começar a jogar, entendeu? Jogar joguinho mesmo assim, de dominó, uno, a dedanha, entendeu? Então, assim, eu poderia estar sofrendo junto com eles na quarentena, transformando esse sofrimento ainda maior. Pelo contrário, a gente conseguiu fortalecer e nos unir ainda mais. Isso. Nunca fui habituado a fazer isso. Isso que o Valentim está falando é uma condição de uma mente antifrágil. Ou seja, a mente antifrágil
ela toma porrada e fica mais forte. Entendeu? Ou seja, ela não tem que cair. Não tem que cair, você tem que tomar porrada e continuar em pé. E muito pelo contrário, você vai adquirindo aquilo como sabedoria, como conhecimento, como inteligência e vai... Poxa, Geraldo Rufino, já ouviu falar dele? Já ouviu falar, Valentim? É Geraldo Rufino? Não. Ele faliu 6 vezes, cara. Ó, aí. Tem, depois do Instagram dele aí, se a pessoa quiser me chamar no direct, eu passo aí. O cara tem milhares de seguidores, e muitos seguidores mesmo no Instagram. Tá na casa de milhões já. E aí é o seguinte, ele é um camarada que tem a mente antifrágil. Porque nada que aconteceu com ele durante a vida dele, ele já é de um senhor, fez com que ele se abalasse. Pelo contrário, ele se levantava. E nunca é tarde para se dar um novo futuro, cara. E essa fase não é minha. Entendeu? É o que a gente fala no papel, né? Se for cair, só cai para fazer flexão. Né? Então, assim. Entendeu? Então, mente antifrágil é essencial. É essencial. É muito bom. É um livro que eu recomendo nem muito. Sempre você. Oi? É um livro que eu recomendo muito. Antifrágil. Comecei a ler, ó, fantástico a literatura, fantástico. É o que você mandou para mim hoje, né? O raciocínio é aquele que eu te passei hoje. Um livro fantástico, fantástico mesmo. E é uma mentalidade que realmente vai algo além do estoicismo, né? Porque o estoicismo, ele prega muito a resiliência. Ele prega muito aquela questão assim de nada me abala. O antifrágil não. O antifrágil não é aquela questão de nada me abala. É aquela questão de tudo me fortalece. Então, tem aquela diferença. Porque a pessoa ela sofre a pressão e depois ela volta para o mesmo estado que ela estava. O antifrágil se fortalece. Exatamente. Exatamente. É uma mentalidade muito... Uma coisa também é importante ressaltar, que o antifrágil também ele não pode ser muito otimista. Porque ele tem que pensar nas consequências de suas ações. Senão se torna frágil. Porque senão uma coisa vai derrubar ele se for otimista demais. Então tudo que exagero é ruim. O equilíbrio é essencial. Né? Não é um pensamento muito fácil de você se adquirir. Tá? Não é. Tem que ser trabalhado. Porque senão você acaba... E tem que ser trabalhado da maneira correta. Porque senão você acaba se tornando um paranoico. Eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás tratando desse assunto. Antes de ler Antifrágil, eu já tinha essa mentalidade. Eu fiz um vídeo tratando desse assunto. Tá? Quem quiser procurar, o nome do vídeo é Para Operar Melhor, Pense no Pior. E ele trata muito... Tem que sempre pensar no pior. Você se planejar. E o planejamento, as pessoas fazem, eu vou me planejar. Aí só planeja as coisas boas. Isso não é planejamento. Isso é durante essa pandemia, cerca de 500 mil CNPJs faliram no Brasil. Complicado demais. Então, meu amigo, é o seguinte, por que eles faliram? Porque eles não tiveram a mente, ou seja, os empresários não tiveram a mente antifrágil. Não pensaram que poderia acontecer uma coisa dessa. E quando aconteceu, não tinha para onde ir. Sim. Não tinha como fazer. Agora, quem se preparou, por exemplo, no mercado online, por exemplo, poxa, cresceu. Olha o iFood. Cresceu muito. Realmente esse ponto é muito problemático, é muito complicado. Eu acho que eu já falei numa live também, que quando eu me preparei, quando eu me planejei para ir para o mercado financeiro, cara, eu me planejei tudo que podia acontecer, realmente menos uma pandemia. Esse ponto realmente eu não me planejei. Eu acho que foi aí 7 bilhões de pessoas, talvez uns 2 ou 3 tenham pensado nisso, entendeu? Mas realmente é algo que a gente não se pensava. Mas aí vem essa questão. Você tem que se reinventar. Que foi também o que aconteceu comigo. Cara, você não se abalou. Você não se abalou. Nada que eu planejei para 2020 eu consegui concluir. Mas eu fiz muito mais coisas. Como, por exemplo, eu nunca imaginei estar fazendo uma live
em 2020. Eu não me via na tela conversando com as pessoas, falando. Você já trabalhou comigo, sabe? Eu sou muito retraído, Sei. muito na minha, entendeu? Eu não sou tímido. Se eu tiver que dar palestra, eu dou palestra. Mas eu sou muito na minha. Eu tenho até hoje os vídeos guardados das primeiras gravações que eu fiz para o YouTube. Eu dou risada demais, porque eu era... Esses vídeos nunca foram ao ar, tá? Nunca foram ao ar. Foi no ar, só. Foi no ar, ué. Mas, assim, é uma coisa que eu me superei, entendeu? Eu me superei, falo e tudo mais, e eu tô sempre buscando esse tipo de desafio, tô sempre buscando me superar e crescer nessa questão. Então, é isso. Cara, realmente, 2020... Para algumas pessoas foi um ano muito bom, para outras pessoas não foram, mas a gente tem que sair fortalecido. Você tem que fazer de todos os desafios uma capacidade de superação. Então, você tem que superar, cara. A vida é de superação. Isso não aplica-se somente para o mercado financeiro, para a parte financeira, mas é para a vida inteira, para onde vocês forem. É para tudo. Tudo é superar. Eu me espelho muito, tanto nos textos que eu escrevo, quanto nos vídeos que eu faço, eu me espelho muito em Napoleão Hill. Eu gosto muito dele. E esse espelhamento eu faço com que, de modo que a pessoa pega um vídeo meu, qualquer vídeo meu, tira a palavra mercado financeiro e coloca, por exemplo, faculdade. Vai servir para ela. Tira mercado financeiro e coloca família. Vai servir para ela. Entendeu? Porque é aquilo. Cara, não dá para se dividir. E isso entra muito no tópico que a gente tem aqui de estado interno. Da pessoa saber... Que é o próximo, né? Que é o próximo tópico. Que a gente já pode emendar, né? Então vamos lá. Então peraí. Deixa eu fazer a chamada primeiro. Ó. Então faz a chamada. E agora, talvez um dos tópicos mais importantes que vocês vão ver aqui hoje, que é o estado interno. Nós já citamos em umas outras lives, né, sobre o estado interno, né? Porém, esse agora é sobre por que o estado interno te impede de prosperar. Marco Valentim, por favor, o seu diagnóstico. Então, dando continuidade, é justamente essa questão. Realmente, você... E aí já voltando para aquela questão do estoicismo, né? Não é o que acontece com você, e sim como você reage àquele acontecimento. O que você sente. Se você é próspero ou não. E isso... Só para começar... estado interno. Pode falar. Só para começar, Siddhartha Gautama, para quem não sabe, o Buda, ele dizia da seguinte maneira: tudo parte do pensamento. Logo gera-se um sentimento, o sentimento gera uma ação, a ação contínua o teu caráter, né? E seu caráter, o hábito. O hábito, né? A ação contínua, o hábito, e o hábito, o seu caráter. Então é o seguinte, olha só para vocês verem. Tudo parte do pensamento. Então se você já pensar negativo, ferrou. Já era. O universo é cruel. E existe uma lei de ação e reação. Toda a força que eu aplico, eu recebo a mesma força. Então se eu penso negativo, o que eu vou receber? Negativo. Olha só, mas isso aí é na física, ora bolas, mas já é comprovado cientificamente que a matéria não existe. A matéria é uma energia condensada. Isso aqui, ó, é energia condensada. Ela não é uma energia, não é uma matéria em si mais, agora já é energia. Então existem dois tipos de energias, a energia sutil e a energia condensada. Essa condensada é sutil, o seu pensamento, aquilo que nós não vemos, aquilo que é abstrato. Né? E obviamente ela funciona. Se eu mando um pensamento negativo, eu recebo um pensamento negativo. Imagina o sentimento, o que é uma próxima fase onde que você vibra de coração, onde que multiplica-se, segundo Greg Braden, que 150 vezes mais do que o seu pensamento. Acabou, aí destruiu. Então primeiro, pensamento positivo, depois sentir isso, que não basta somente o pensamento. Lembra que a diferença é 150? E depois, agir, ação.
Depois de ação, fazer ação, mais ação para gerar um hábito. Depois você fazendo aquilo ali, consequentemente, durante os dias, acabou, você se torna. Não existe essa história de que, por exemplo, a tal pessoa nasceu com as costas viradas para a lua, né? A palavra é outra, mas não posso falar que não existe negócio que a pessoa nasceu com as costas viradas para a lua. Não existe isso. É apenas aquilo que ela pensa, sente, vibra e age. E gera-se um hábito. E o hábito é o caráter dela. Não é isso, Valentim? Pode concluir agora, só para deixar bem claro isso daí, esse pensamento do Buda, que é de 1500 anos antes de Cristo, e o próprio Cristo disse algumas coisas referentes a isso, né? Que, por exemplo, em Marcos 11:24, vocês vão ver. E tudo que pedis de oração, tenhais fé que já recebeste do coração e não duvidar do coração, assim será sucedido. Eu não sou um cara religioso, mas eu estudei, então dentro do meio religioso também se é explicado isso que a gente está falando. Continua, Valentim. Correto. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Exato. Você colhe o que você planta. E a então está em todos os campos. Ó, nós estamos mostrando para vocês o campo científico, o campo psíquico e o campo religioso. Então só não vai quem não quer. Sim. Só não vai quem não quer. Literalmente. Independente da crença da pessoa, todas, tanto crença religiosa, científica, material, quântica, elas convergem a essa questão do que o que você planta é o que você vai colher. Você não pode exercer um esforço X e tentar receber uma reação Y. Não existe essa questão. Então, é aquilo. Da mesma forma, não só no mercado financeiro, mas em qualquer outro. Aí eu entro nessa questão. A pessoa quer estudar 2 dias para o mercado financeiro e ganhar igual um médico, 10 mil, 40 mil por mês. Não vai. Se você quer ganhar igual, tem que se dedicar àquilo que o médico se dedicou. Não estou dizendo em relação a estudar medicina, mas em relação a tempo de estudo, em relação a se dedicar ao seu conhecimento. Quando eu comecei a estudar mercado financeiro, eu fiz isso. Eu falei assim, cara, daqui a 5 anos, eu quero estar ganhando quanto? Quero estar ganhando X. Isso aí é igual ao quê? É igual a uma faculdade Y. Tá, quanto que está uma mensalidade dessa faculdade? Essa mensalidade está tal. Então vai ser isso que eu vou investir no meu conhecimento. O Buffett, ele é bem claro, né? Faça faculdade se você quiser. Porque você fazer faculdade ou não fazer, simplesmente, isso não significa que você é próspero ou não é próspero. O que faz você ser próspero, o que você deixar de ser próspero, é os seus pensamentos e logo o sentimento, né? Entendeu? Olha só. A pessoa fica 4 anos numa faculdade. Depois desses 4 anos numa faculdade, é pelo menos mais 2 anos no mercado de trabalho. 4 anos mas tem faculdades que são 5, tem faculdade de medicina que é 8. Medicina, dependendo do que você fizer, são 10 anos. Tá entendendo? Eu tô 10 anos, que faz especialização, né? Sim. Eu tô falando 4 anos para ficar na média. Mas a pessoa termina a faculdade, são pelo menos mais 2 anos no mercado financeiro para ela atingir um patamar de sênior, que é assim, um degrau financeiro confortável. Ou seja, 6 anos. E tem gente querendo ganhar 10 mil reais por mês no mercado financeiro em 6 meses. Cara, não vai conseguir. Se conseguir, tem que encarar com a mesma mentalidade das pessoas que ganham na loteria. Porque não é assim. O universo, todas as leis do universo, elas não recompensam a preguiça. Elas recompensam o esforço. Só que o esforço não é aquela questão que bruto, né? Brutal. Deus ajuda quem cedo madruga, trabalho não é esforço físico, não é isso. Coisas assim, entendeu? E tanto é que existe um livro que chama-se Trabalhe 4 horas por semana. Eu te vi hoje, né? Então, assim,
não é bem o que a sociedade quer lhe impor, não é isso. O esforço é necessário, porque, mas olha só, você vai trabalhar 4 horas por semana, mas você vai ter que estudar, Sim. porque você não pode parar de estudar, mercado financeiro principalmente, Sim. é o dia inteiro full time, Sim. entendeu? O pessoal, Você fica... muitas das pessoas olham e falam assim, mas pô, fazer live não é trabalho. Cara, mas hoje à tarde a gente ficou trabalho. uma hora conversando sobre o que a gente ia tratar dessa live. Depois disso, tem dia que a gente fica mais. Digitar no Google. Tem dia que a gente fica mais. Não, com certeza, tem dia que a gente fica mais. E depois disso a gente vai pro Google, pelo menos eu, pego aqui, ó, estado interno. Cara, o que mais eu posso aprender sobre o estado interno? Vamos lá, aí começa. Aí vem de novo aqui, decepcionar quem a gente ama. Os impactos psicológicos nessa questão de decepção. E vamos lá. E a gente começa a trabalhar. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Só que realmente, a sociedade... É um trabalho... A diferença é o seguinte, existe um trabalho que as pessoas confundem com um trabalho que a gente tem hoje. A gente tira do nosso trabalho hoje como se fossem nossas férias, porque eu me sinto feliz fazendo o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Agora, outras pessoas pensam que trabalho tem que ser dolorido. Aquelas crenças limitantes que eu disse nas lives anteriores, entendeu? Entendeu? Igual, por exemplo, hoje eu estava conversando com o Alan, assim, eu comentei com ele. Ele me passou um livro para ler, aí eu falei assim, cara, olha só, eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? E eu fazer ele foi um só, não. Eu estou com 5 leituras de livro, quando eu terminar esse grupo que eu estou lendo, eu vou estar lendo outro. Cara, isso é trabalho, entendeu? Mas trabalho, pra mim, prazer, porque eu gosto muito de ler. Mas é trabalho, porque eu estou usando isso para o meu trabalho. E me diz qual empresa que não investe em treinamento. Todas as empresas investem em treinamento. Então, às vezes eu estou aqui em casa, a janela aberta, lendo um livro, aí passa alguém ali na rua, me chama, porque acha que eu estou à toa. Eu não estou à toa. Então, assim, uma coisa que eu até parei de fazer, né? Que agora eu estou trabalhando de janela fechada, entendeu? Eu trabalho de janela fechada, de porta fechada, porque quem passa na rua não entende. Fala assim, pô, pensa que eu sou vagabundo, que passa assim, ou eu estou no computador, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou fazendo live, e a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara não trabalha, esse cara não está trabalhando, tá entendendo? E realmente esse ponto é muito complicado. Às vezes as pessoas não têm essa mentalidade. É tudo resultado de uma programação, né? Desde pequena a pessoa vem sendo programada para pensar isso, né? E aí quando ela chega numa fase adulta, lidar com uma situação dessa, com a outra pessoa consegue sobressair com menos esforço, aí fala que nasceu com as costas virar para a lua. Sim. Mas ela não percebe-se que ela teve uma criação, né? De uma maneira, foi uma programação, porque nós todos somos resultado de programação, correto? Para isso, entendeu? E aí, quando você tem esses tipos de pensamentos negativos, é o momento certo de você procurar um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta, igual no meu caso, para que possa fazer com que você chegue a essa compreensão melhor do que é a realidade, né? Principalmente quem trabalha já nessa parte de financeira, se caso for o seu interesse. Mas se não for o seu interesse da parte financeira, qualquer hipnoterapeuta pode te ajudar a você compreender o seu semelhante. Qualquer coisa, essa a grande chave. Qualquer área da vida. Eu ainda falo que não é essa questão de reconhecer que tem um problema e procurar, não. Você tem que procurar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem a possibilidade, você busca para fazer a manutenção de uma mente saudável e não para curar. Porque às vezes tem essa questão também. Isso acontece muito com pessoas que não sabem que enxergam mal. Não sei se você já viu, mas as pessoas, elas só sabem que enxergam mal depois que vai no oftalmo, depois que faz um exame. Porque aquele modo que ela enxerga é o modo que ela conhece a vida. Ela não conhece uma outra maneira. Outra maneira. Quando ela vai no oftalmo e ele começa a passar aquelas lentes ali, ela fala assim, caramba, eu não enxergava. Mas eu achava que aquilo ali era o normal, porque ela só tinha aquilo como referência. E aí, quando coloca o óculos, é um mundo completamente novo. E essa questão de crenças limitantes, principalmente, é a mesma coisa. A pessoa cresce com isso
E isso é o normal da vida dela. Então, eu não estou dizendo, ela não precisa nem desenvolver uma patologia, ela não precisa nem desenvolver uma doença psicossomática, não precisa. Mas ela não, às vezes ela fica estagnada. Mas geralmente acontece, tá, Valentim? Não, sim, geralmente acontece. Mas tem tá? muita Você pode observar. Mas por que acontece? Porque ela já vem vivendo aquilo de um período longo até que chega um momento e explode. Só que ela poderia estar tratando esse período que ela achou que estava tudo normal. Só que como ela achou que estava tudo normal, ela não procurou alguém para ajudar. Entendeu? Então, não é nem você chegar para a pessoa e falar assim... quanto antes, eu como hipnoterapeuta... Procura de qualquer maneira, procura de qualquer jeito, vai atrás de um psicoterapeuta, de um hipnólogo, de alguém que possa te orientar nessa parte mental, e aí sim você vai descobrir se continua ou não. Os meus 2 filhos tiveram um acompanhamento de psicólogo. E foram liberados pelos psicólogos, falaram, olha, eles não têm nada, são crianças completamente normais, tendo as questões pertinentes a cada idade, mas nada que vá se transformar num trauma, que vai se transformar numa patologia. Isso foi ótimo. Mas nós fomos a um profissional para que o profissional falasse isso pra gente. Não é questão de eles acharem, entendeu? Eles estavam normais. O Valentim entra sobre o que nós dissemos numa live anteriormente, sobre a educação das crianças, né? Que ela é essencial. Né? Se você educar a sua criança de uma maneira bem correta, do ponto de vista, né, do aspecto intelectual, certamente você vai criar uma criança sem traumas. Que o grande problema são os traumas que vêm aflorar-se na fase média ou adulta, principalmente na fase adulta, né? Igual eu tive casos, né, de tratamento com depressão, onde a pessoa foi se manifestar a depressão depois dos 30. E ela ficou sofrendo, não conseguia progredir nada na vida. E aquele negócio foi empurrando com a barriga, né? Até que na hora a bomba vem, estoura, bum! Né? Vem a doença, chamada depressão, por exemplo, ou outros como ansiedade, outros com diversos tipos de doenças, né? E vem aflorar, e aí a pessoa... a Leila tá falando aí, Valentim. Fala, Leila aí, ó. Fala, Leila, tudo bem? Quem que é essa Leila aí? Eu não conheço, não. A Leila também trabalhou com a gente lá no CSM. Ah, tá. Ô, Leila, tudo bem? Bom, prazer aí a todo mundo. Obrigado a todo mundo aí por estar aí na live com a gente. Muito boa essa live aqui mesmo, né? Bom, ela disse né? Que ela, ô Leila, eu não sei do que você estava ressaltando aí. Depressão, né? Depressão depois tá. Você teve depressão depois dos 30, né? Isso. Pois é, então, isso, por isso que aconteceu. Geralmente, Leila, na 95% dos casos, acontece por causa de trauma de infância. Tá vendo? E vem aflorar-se depois da fase adulta, né? É uma semente que é plantada e às vezes fica ali em estado vegetativo durante um tempo e depois, do nada, explode. Sendo que a pessoa convive com aquilo. Igual, por exemplo, eu tenho essa percepção de que eu sou mais reservado, de que eu sou mais introspectivo. Mas isso eu fiz através de um levantamento e através de um autoconhecimento. Às vezes a pessoa acha que é mais reservada, às vezes a pessoa acha que é tímida, mas na verdade ela é deprimida. Ela sofre de uma depressão, só que ela disfarça a depressão através de outra maneira. De uma outra maneira, através de ser mais reservada, através de uma timidez, sendo que às vezes não é uma timidez, entendeu? Então realmente qualquer sintoma, eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo, qualquer sintoma que você perceber negativo pode, eu tô falando pode, significar que você teve um trauma, sim, na sua infância, ok? Ela disse o quê?
Separação Dos dos meus pais pais. afetou. Você fez regressão de memória, ô Leila? Você fez regressão de memória? Por favor, fala pra gente aqui, que isso é importante, tá bom? Vamos dar continuidade enquanto ela fala, Valentim? Podemos já tocar no próximo tópico ou não? Fugindo um pouco do assunto, mas essa questão de separação realmente é muito problemática, porque às vezes, ela fez, ó, às vezes a separação, legal. a criança é utilizada como arma contra um e contra o outro, tá? E realmente isso acaba afetando muito a criança. Ela pode não entender o que acontece naquele momento, mas ela absorve tudo o que acontece naquele momento. E depois, quando ela tiver maturidade para começar a entender, aquilo tudo volta, e volta de uma maneira muito mais forte, porque ela ficou sendo acumulada durante anos. E isso tem que ser muito repensado. As pessoas têm que entender que uma coisa é ser homem e mulher, outra coisa é ser marido e esposa, e outra coisa completamente diferente é ser pai e mãe. Pai e mãe é sagrado, pai e mãe é imaculado. Então a pessoa não pode simplesmente, eu estou com raiva da minha esposa, então eu vou usar o meu filho para atingir ela. Isso aí realmente é muito complicado, mas infelizmente acontece. Ela colocou aqui, ó, tratamento com psiquiatra e análise para descobrir o foco da depressão. Você fez essa análise com o hipnoterapeuta, ô Leila? Depois você diz aí para mim, tá bom? Já dou os parabéns, porque realmente por favor. Buscam pouca gente, esse tipo de ajuda. É aquela história, né, Valentim? Infelizmente as pessoas elas têm medo, né? E talvez também porque a sociedade cria, né? Que psicólogo, que terapeuta é coisa para maluco. Isso daí tá lá na nossa live sobre crenças limitantes, né? Não, isso aí já era, entendeu? Por isso que eu tô dando parabéns para Leila, por ela ter buscado. Parabéns mesmo, viu, Leila? Parabéns. Principalmente, parabéns por ela ter coragem de conversar, de falar isso abertamente. Porque as pessoas parecem que vai disfarçado, entendeu? Pro psicólogo, pro psiquiatra, pro hipnoterapeuta, pro psicoterapeuta em geral, elas vão disfarçadas, fala que não vai, mente, e fala que tem medo. Só que não precisa ter esse medo, não precisa o meu professor, o Fernando Colella, que foi meu professor de hipnoterapia, ele diz o seguinte, da seguinte maneira: tem muita gente que os pais, né, procuram ele para fazer tratamento com o filho, ele vai lá e conversa com o filho, aí chega na hora da terapia, porque todo mundo sabe que todo mundo não, né, mas aqui eu vou deixar bem explícito, né, que toda hipnose é uma auto-hipnose. No caso, eu sou apenas um condutor. Então não existe esse negócio de pegar e falar, você durma que você vai entrar em estado hipnótico. Não é isso, né? E algumas pessoas elas não entram nesse estado, né? Aí ele costuma dizer o seguinte, é porque essa pessoa não quer se entregar para uma ajuda terapêutica, é porque ela ainda precisa sofrer mais. Infelizmente, né? Apesar que a gente pode melhorar isso com um bom pré-talk. O que é pré-talk? Uma boa explicação do como funciona a hipnose, né? E além de criar um rapport, que é uma certa ligação com a pessoa, uma certa compreensão, onde forma-se um pequeno elo de amizade, onde a pessoa se sente mais segura de se abrir, de falar, né? Isso são coisas que apenas na terapia que você vai conseguir. Então, para quem quer entrar no mercado financeiro, funciona da mesma maneira, né? Você precisa antes procurar um terapeuta para poder encontrar esse equilíbrio. Se você vir querendo resolver seus problemas financeiros, igual o Marco Valentim disse, o mercado vai te engolir, certo, Valentim? Com certeza, com certeza. E, Leila, mais uma vez, parabéns realmente por essa mentalidade que realmente as pessoas precisam. Leila. Só para finalizar aqui, você vê que a gente tem essa crença tão grande. Se eu não me engano, as estatísticas mostram que cerca de 60% da população brasileira sofre de algum grau de depressão. 60%. E quando a gente passa para questões mais leves, como ansiedade e preocupações, nós estamos em segundo lugar no mundo em relação ao país que mais tem pessoas que reclamam de ansiedade
e de preocupações. Então isso é muito problemático. E essas questões podem ser sim tratadas logo no início, antes que se enraizem, antes que criem raízes, e aí fique muito mais difícil de tratar. Ela falou que tem necessidade de falar. Então, Leila, eu te convido aqui para você participar de uma live comigo. Eu vou te chamar no direct após acabar aqui. Nós vamos bater um papinho, quem sabe nós vamos fazer uma live junto, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Estamos acabando agora aqui com a nossa live. Infelizmente chegou ao fim. Ainda ficou um tópico, fica na próxima live, viu? Muito obrigado, pessoal. Valentim, se despede aí. Galera, muito obrigado. Fiquei muito feliz por participar. Vai ter outras. E a gente vai trabalhar muito, muito sim em relação a isso. Beleza, pessoal? Leila, muito obrigado também. Precisando, vocês sabem que a gente saiu da empresa, mas o contato continua sempre. E a gente está aí realmente para ajudar. Muito obrigado, galera. Fica com Deus e até a próxima. Pessoal, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Mente próspera. Até quinta-feira que vem. Valeu!